Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro e começa agora o Manhã de Notícias. Um bom dia para você, ouvinte da 9 FM, que nos acompanha hoje pela rádio 87.9, pelo Facebook 9 FM SV. Eu sou Roberta Lemos e a partir de agora você acompanha os principais fatos do Brasil e da nossa região. Bom dia também para a doutora Água, nossa médica, doutora Maeli Pedroso. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Sim, doutora, os médicos de Santos estão preparados se a gente tiver algum caso aqui? Eu acredito que os médicos, eles estão preparados a partir do momento que eles seguem os protocolos colocados pela Secretaria de Saúde dos municípios. Eles seguem praticamente à risca os protocolos, né? Isso hoje é muito exigido na medicina. E depois que a pessoa brincou lá na banda do João, alugou o seu apartamento aqui com a Fernanda, ela está exausta e precisa se hidratar, é isso, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre a importância da água nesse carnaval? O carnaval tem muita alegria, que é basicamente o contraponto da tristeza. O problema é que a alegria vem junto com a ansiedade. E nessa intensa ansiedade de se arrumar, de ir para o bloco, as pessoas esquecem de se hidratar. Então eu oriento que logo pela manhã tome-se água aos goles, né? No máximo 3 goles antes do café da manhã, no mínimo 640 ml, porque daí já vai manter o seu cérebro e seu rim limpos, né? E depois ele pode relaxar um pouco, né? Mas sempre carregar a sua garrafinha d'água. Volta para a banda do João. Volta para a banda. É isso? Até porque na nossa banda, com essa preocupação, no nosso bloco, a gente criou a ala da pirralhada. Então, os pirralhos têm que se manifestar, né? E dizer que eles entendem sim do mundo, eles sabem sim o que dizer. E aí, para garantir isso, garantir esse cuidado com a saúde, a gente criou lá uma brincadeira, que eram as bexigas cheias de água, e que num certo momento lá do samba enredo, elas jogavam a água da bexiga e se hidratavam. Então, além da água potável para beber o tempo todo, sendo entregue pelos adultos, porque a ideia do desfile era isso. O lugar da infância em relação ao lugar do adulto. E no nosso bloco, nenhum adulto tomou o microfone e falou, né? O desfile todo foi levado pelas crianças com as suas expressões, o próprio samba enredo, e os adultos ocuparam o lugar de quem cria condições para elas se expressarem. Dentre elas, a água, que era fundamental, e a banana também, para poder, né, o povo ficar com energia. Então, você disse alguma coisa da pele. O meu interesse pela água foi um paciente que se curou de um câncer de estômago. Ele é bem conhecido, e eu esqueci até de trazer a bibliografia dele, em 1800 e bolinha na Europa, com vaporização na pele de um câncer de estômago. E ele passou a curar nessa época, né? E eu, lendo esse livro, eu me interessei por qualquer tipo de estudo sobre a água, né? E aí, existe, né, uma técnica, não sei se a gente pode chamar uma técnica que a senhora utiliza. É uma receita da água, né? Porque eu comecei a fazer em mim essa receita da água por problemas de saúde, basicamente no meu intestino, que era desde a adolescência. Eu tinha um problema muito grave no intestino que aos 50 e poucos anos voltou com uma intensidade muito grande. E como toda casa de ferreiro é espeta de pau, né? Eu não tinha nenhum colega assim que eu falasse, nossa, com quem que eu vou fazer uma colonoscopia, né? E eu observei que meu intestino respondia muito bem à água. Daí estudei o método e comecei a me hidratar da seguinte forma. Eu comecei a tomar 500 ml de água pela manhã, 500 ml no meio da manhã, 500 ml e até 3 litros de água, baseado numa norte-americana que melhorou muito a pele. Mas aí eu percebia que esses 3 litros de água, às vezes eu me sentia muito edamaciada. Estudei mais um pouco. Um monge do Paraná, que o nome dele é João, hoje eu estava lembrando, até foi um militar que abençoava as águas e tal. E as pessoas tomavam águas de manhã, 3 goles de água na fonte do João. Falei, 3 goles, né? A gente tem uma tendência à ciência e não à fé, né? Nós estudamos mais para ser cientista, né?
não existe água milagrosa, né? Eu comecei a pensar e fui mais. Eu gosto muito, muito de matemática e quântica, né? E fui na física quântica, né? Como que é a absorção do planeta Terra? Isso é uma coisa assim bem complexa, né? O pessoal, quando fala que eu estudei física quântica, fala: mas o que você sabe como médica de física quântica, né? Não, eu sei muito pouquinho, eu sei das ondas, né? E percebi que o ser humano, ele tem a mesma frequência da Terra. Então a água tem que... Eu acho que a água, pelo meu conhecimento, minha autocura, eu acho que a água deve ser tomada aos goles, no máximo 3 goles, até completar 3 litros. Isso é um exercício. Eu levei quase 3 anos para chegar aos 3 litros. Né? Então, assim, a pessoa toma um copo de água, se ela tomar 1 litro, né? Teve uma questão bem recente de um paciente que eu estava extremamente preocupada com ele, que por sinal chama Seu João também, né? Que a medicina não tem tratamento para ele, que é uma doença de Chagas. Então, o organismo é extremamente inteligente, né? Por exemplo, a pessoa está desidratada, ela é demacia. O corpo segura a água que tem, porque nós somos 70% água. Né? Então, ele demaciando, ele ainda está desidratado. Né? E ela age a nível de compartimentos. Então, assim, é um raciocínio mais físico e matemático do que químico. Né? Então, a água age em compartimentos assim, que eu acredito que seja 500 ml para o cérebro, logo pela manhã, 500 ml para o pulmão, no meio da manhã, 500 ml em intestino, fígado, baço, pâncreas, em torno do almoço. Falar, não pode ingerir líquido no almoço, não é. Mas aos goles, sim. Aos goles, eu acredito que potencializa, inclusive, o alimento. E no período da tarde, 1.500 ml, né, para a parte que sempre falta, que é medula óssea, ossos e pele. Por que a pessoa enruga e um adolescente já faz uma ressonância e o osso já está desidratado? Né? Eu também estudei sobre isso. O osso desidrata porque provavelmente o organismo, sendo inteligente, ele prioriza a água para o cérebro. Porque vai para o primeiro nível. Para o primeiro nível, porque o cérebro ele está atento a tudo. A dor, e ele pode curar o próprio organismo. Bom, tem muita conversa aqui, dos 3 assuntos, a gente convida vocês a retornarem. Só uma coisa, Roberta. Todo mundo estava preocupado enquanto ela estava falando, tomando água, de repente deu uma sede geral aqui, ó. Todo mundo esvaziou as garrafinhas. Boa água. Eu chamo isso de conexão água.